Globo Esporte chegando na sua TV para falar de Copa do Brasil, Libertadores, o paraense que vale 16 milhões de reais na Europa e, claro, a Copa Verde. Hoje à noite, o Remo decide uma vaga nas quartas de final da competição. O adversário azulino, o Galo Carijó, teve muito problema durante a viagem. O mau tempo em Rio Branco atrasou tudo. O resultado, Polaco e companhia quase não vão descansar. Polaco chegou a Belém meio cansado, com sono. Muito, a gente saiu de lá, acho que foi umas 10 horas da manhã. Aí ficamos esperando em Brasília umas 4 horas, 5 horas. Depois que a gente veio, foi muito cansativa a viagem. O Atlético saiu de Rio Branco depois de 8 horas de atraso. Seguiu no final da manhã de ontem para Brasília. E lá ficou até as 9 horas da noite. Só no início da madrugada de hoje chegou a Belém. Como o voo não saiu, nós tivemos que aguardar e só saiu às 15. Então nós tivemos que voltar do aeroporto 3 horas da manhã, quer dizer, jogadores sem dormir, né? E agora são mais de 12 horas aqui de viagem. Mas tem outra coisa que anda mexendo com a cabeça do meia polaco. Já especularam o nome dele em tanto time. Colocaram no Remo, Paysandu, Sampaio Corrêa, Noroeste de São Paulo. Mas eu não sei, eu tô com a cabeça só no Atlético. A rapaziada do Atlético Acreano vai ter pouco tempo para descansar dessa viagem. Mas pelo menos para esse jogo decisivo contra o Remo, o técnico chegou a Belém com um time definido. Vai ser praticamente o mesmo que venceu na última rodada do estadual. No primeiro jogo, os acreanos jogaram bem, abriram o placar. Mas o gol de Flamel determinou o 1-1. Bom para o Remo, que joga pelo 0-0. O Atlético precisa vencer ou empatar em 2-2, 3-3. Outro 1-1 leva para os pênaltis. Então é bom dar uma descansada para tentar surpreender em Belém do Pará. O time tem que estar atento do início ao fim, né? Acho que os primeiros 20 minutos vai ser decisivo pra gente. Bom, no Remo, Eduardo Ramos ao lado de Flamel e um goleiro numa fase incrível, até no rachão. Hoje, jogo decisivo entre Remo e Atlético Acreano. Já pensou se os azulinos pudessem ter o goleiro André Luiz no ataque? Bem, no treino de ontem, ele fez esse golaço. Não é o primeiro gol dele não, Flávio. Ele já fez uma recente aí, ele já teve até um de bicicleta já. Ele é audacioso. Até conversei com o Marcinho e com o Juninho. Vai ter jogo aí que de repente a gente coloca ele na frente para fazer uma diferença. Imagina, um goleiro faz um gol desse num jogo, ele tá consagrado. Eu venho ensaiando essa bicicleta aí tem tempo, mas eu vou te falar, nosso time, não sei o que acontece, não ganha nem um rachão, não sei mais, já gastei meu dinheiro todo na contratação, mas não tá adiantando não. Para o jogo contra o Atlético Acreano, o goleiro André Luiz está escalado na equipe, é o titular. Ele não participou do primeiro jogo porque estava com uma virose, por isso nem viajou com o time. Agora tudo certo, vai para o jogo, só que o técnico Josué Teixeira tem outros probleminhas para resolver. O lateral Jaquinha está suspenso. O atacante Edgar será poupado? Nenhuma dúvida, time escalado por Josué Teixeira. O André Luiz, o Léo Rosa, Henrique e o Guri de Tsunami. Eles iam o Marquinho, Eduardo Ramos, Flamel, o Nano e o Jaime. Eu não tenho dor de cabeça, quem tem são os jogadores, então buscando o melhor rendimento para a gente colocar para jogar. No primeiro jogo, Remo e Atlético Acreano empataram em 1-1. Os azulinos têm a vantagem do 0-0, mas em um novo 1-1, a decisão vai para os pênaltis. Situação que André Luiz tem se dado bem até aqui. Defendeu 3 de 4 pênaltis sofridos contra o Remo. Espero que não chegue, deixar bem claro, mas se chegar, eu estou bem trabalhado pelo professor Juninho para ajudar o clube do Remo. André Luiz! E, a gente está falando do Remo, a gente aproveita para chamar o Gustavo Pena do Globoesporte.com, tá aqui com a gente, porque tem um paraense que jogou no Remo recentemente e hoje vale 16 milhas, Gustavo. Quem é esse cara? É isso aí, André. Boa tarde para você que nos assiste. Olha só, no passado, depois que foi dispensado pelo Remo, Welton, o atacante paraense, se transferiu para o Paços de Ferreira, a equipe lá de Portugal, e aí vai fazendo sucesso. A matéria de destaque aí na sua página, globoesporte.com/PA, você vê aí na tela. O Welton vai despertando o interesse do Sporting, lá de Portugal, uma equipe grande aí do futebol europeu. E se quiser levar o atacante paraense, vai ter que pagar aí 16 milhões, que é o valor da multa salarial. Então, mais um caso aí de atacante paraense, de jogador paraense, que não se destaca em Remo e Paysandu, André, mas fora daqui vai ganhando destaque.
Agora, o Sport é um dos principais times do futebol português, né? Eu diria que está no mesmo nível aí do Porto, né? Times que já disputaram a Liga dos Campeões da Europa. Então, realmente seria uma oportunidade sensacional para o Elton se ele conseguir fechar essa negociação aí. E, claro, para a carreira dele nem se fala, né? Em 16, ele marcou 16 gols em 30 partidas lá pela equipe do Paços de Ferreira. É uma grande oportunidade para um jogador paraense sair daqui. A gente vê disputando Liga Europa, Campeonato Português, competições aí que são destaques lá no futebol europeu. Vamos falar do Paysandu, né? O Paysandu amanhã à noite, né? O Papão joga aí o jogo da volta, né? Com o Galvez do Acre pela Copa Verde, vale vaga nas quartas de final. E você acabou, né, Gustavo, de escrever uma reportagem sobre o retrospecto da defesa bicolor, que pode ser um diferencial aí nesse jogo, né? É isso aí, matéria quentinha lá na nossa página, globesport.com/PA. Você vê aí na sua tela que o William Simões, do lateral esquerdo, lembrou que o Paysandu vai jogar com 2 bons retrospectos contra a equipe do Galvez. Da forma que o Paysandu tem a melhor defesa do Campeonato Paraense, com apenas 3 gols sofridos em 7 jogos, é a melhor defesa do campeonato. O Paysandu também joga com um bom retrospecto quando atua na Curuzu, André. O Paysandu, em 3 jogos que fez dentro da sua casa lá no Caldeirão Alves Celeste, venceu os 3 jogos. Um bom retrospecto para quem precisa dessa vaga e as quartas finais da Copa Verde amanhã lá na Curuzu. Na última coletiva do Chamusca ele falou que é uma característica do time dele, por onde passou, tem uma defesa muito forte. Gustavo, mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo aqui no Globo Esporte. Bom, o Águia só joga no domingo pela Copa Verde e tem que vencer por 2 gols de diferença. No último jogo pelo Parazão, a vitória foi bem maior do que isso. A goleada de 6-1 do Águia sobre o Cametá pela 7ª rodada do Campeonato Paraense ainda é o assunto mais comentado entre os jogadores do Azulão. Uma goleada como essa sempre tem uma repercussão boa entre a gente fica feliz. O grupo é novo, a gente tenta passar, a gente tem um pouco mais de experiência, passar para os meninos mais novos que acontece, a gente tem que focar no próximo jogo. O atacante Thiago Mandi foi o destaque da goleada em cima do Mapará. Ele ainda comemora a façanha de marcar 3 gols numa só partida. Segundo ano de profissional e essa é a primeira vez sim que eu faço 3 gols numa partida. Com essa goleada sobre o Cametá, o Águia manteve as chances de classificação para as semifinais do Campeonato Paraense e ainda se afastou de um possível rebaixamento. O time de Marabá está na 3ª colocação do grupo A2 com 8 pontos. São 6 pontos da zona de classificação e 4 do Lanterna São Francisco, que segue ameaçado de rebaixamento. Se tem essa esperança, surgiu essa luz no fundo do túnel, a gente tem de brigar até o fim, né? Fazer nossa parte, primeiro tentar fugir do rebaixamento, que é a nossa meta principal, e depois brigar aí sonhando ainda com a classificação. Sabemos que é muito difícil, mas é aquilo que eu falei, vamos lutar até o fim. Mas antes do próximo jogo pelo Campeonato Paraense, o Águia terá um outro desafio pela frente. Vai decidir uma vaga para a 2ª fase da Copa Verde neste domingo, contra o São Raimundo de Roraima no Zinho Oliveira. O Azulão perdeu por 1-0 no jogo de ida em Boa Vista e precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar direto ou por 1-0 para levar a decisão para os pênaltis. Não podemos tomar gol, porque o gol fora conta, né? E nós perdemos de 1-0 lá, fizemos um grande primeiro tempo, segundo tempo vacilamos no gol que tomamos, mas eu acredito muito na classificação do Águia.